Oi gente, eu sou o Roberto, esta é a Audrey, este é o Thor, houve uma invasão nas gravações do Rusgeek. Bem-vindos a mais um vídeo do Veda e a mais uma nova edição do Clássicos da Ficção Científica. No vídeo de hoje nós vamos falar do livro Não Me Abandone Jamais, do escritor Kazuo Ishiguro, e assim continuar a discussão que nós tivemos no último Clássicos da Ficção Científica, no qual nós falamos de A Estrada e o que acontece quando a alta literatura se encontra com a ficção científica. Mas antes de nós começarmos propriamente o vídeo, deixa eu fazer uma ressalva. Eu não consegui fazer uma relação entre este livro e o gênero da ficção científica sem dado que pode ser considerado possivelmente um spoiler. Eu não acho que entrega alguma coisa particularmente surpreendente, estraga o livro ou diminui de qualquer maneira seu impacto emocional. Porém, como spoilers são coisas mais subjetivas do que as pessoas pensam, fica aqui um aviso, tá? O Clássicos da Ficção Científica de Não Me Abandone Jamais é o primeiro que contém spoilers. Bom, vamos começar. Kazuo Ishiguro é um escritor nipo-britânico nascido em Nagasaki no dia 8 de novembro de 1954. Quando ele tinha 5 anos, a sua família se mudou para Londres, na Inglaterra, país onde ele vive até hoje. Por isso que a maioria de suas histórias falam sobre a aristocracia britânica e, com exceção dos 2 primeiros livros, se passam na Inglaterra. Desde 1982, Kazuo Ishiguro publicou 7 romances e trabalhou como contista e roteirista também. Seus livros mais famosos são Os Vestígios do Dia, de 1989, que virou filme em 1993, Não Me Abandone Jamais, de 2005, que virou filme em 2010, e O Gigante Enterrado, de 2015. Todos esses 3 romances foram publicados aqui no Brasil pela Companhia das Letras e nós vamos deixar o link da Amazon na descrição do vídeo para você comprá-los. Esta edição aqui conta com tradução da Beth Vieira e esta é a 2ª edição publicada pela Companhia das Letras. Não Me Abandone Jamais é o penúltimo romance do escritor, publicado em 2005. Ele acompanha uma moça que narra a história em primeira pessoa, o nome dela é Cat, e ela é uma cuidadora. Uma cuidadora, como o próprio nome indica, cuida das pessoas, só que ela não cuida de pessoas comuns. Ela cuida de doadores. Doadores são pessoas que existem só para doarem seus órgãos vitais quando elas chegam a uma determinada idade. A história começa quando a protagonista lembra de um triângulo amoroso que ela teve com um menino chamado Tommy e uma outra menina chamada Ruth, na época em que elas estudavam num internato chamado Hailsham. Aceito sugestões de pronúncia. Hailsham era um internato onde essas crianças que viriam a ser doadoras estudavam e aprendiam sobre a sua condição. O fato é que, no mundo onde essa história se passa, que se passa num universo alternativo na década de 90, a sociedade criou clones. Esses clones nascem, crescem, vivem vidas relativamente normais e aí começam a doar seus órgãos para as pessoas comuns até que eles finalmente morrem. Nesse internato, elas são privadas de contato com pessoas comuns e elas são ensinadas qual é a função social delas, o que cria pessoas curiosamente muito ingênuas. Isso faz parte do mistério do livro, no qual nós, os leitores, ficamos pensando de onde veio gente tão ingênua assim. Quando ela era criança, ela se apaixonou por um menino chamado Tommy, que por sua vez era apaixonado por uma menina chamada Ruth, e o livro acompanha o relacionamento dos 3 quando eles estavam no internato, depois que eles saíram de lá, e quando a protagonista Cat finalmente se torna uma cuidadora. Os 2 últimos romances de Kazuo Ishiguro causaram uma grande polêmica no ramo da alta literatura. Este porque é de ficção científica e O Gigante Enterrado porque é de fantasia. Em uma entrevista recente, o autor se demonstrou preocupado que os seus leitores achassem que aquele livro era um livro de fantasia e que eles não iam entender o que ele queria dizer com aquilo. E ele foi criticado por ninguém mais, ninguém menos do que Ursula Le Guin, autora de A Mão Esquerda da Escuridão, que em seu blog fez uma postagem se perguntando por que os leitores não deviam achar que aquele era um livro de fantasia e, principalmente, qual o problema daquele livro ser de fantasia. Foi divertido. Eu vou deixar a postagem dela na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada. Desde o lançamento de Não Me Abandone Jamais, mais de 10 anos atrás, muitos críticos têm discutido qual é o gênero do livro. Uma moça do The New York Times disse que o livro não é ficção científica porque ele supera as banalidades do gênero. Essas foram as palavras que ela usou. E uma outra do The New Yorker disse que mesmo quando os segredos são revelados, ainda há muitos buracos na trama, e bioengenharia não é o foco da história. De fato, há
Há elementos de ficção científica presentes em Não Me Abandone Jamais, mas como pano de fundo. O livro fala muito mais sobre juventude transviada, amadurecimento, amor e perda da inocência, com muito mais ênfase do que a relação da sociedade com aquela tecnologia. Mesmo assim, eu não vejo por que esse não poderia ser um livro de ficção científica. E por que histórias não podem ter elementos de ficção científica, mas falarem de discussões maiores, discussões arquetípicas, discussões universais com mais ênfase do que a relação com a tecnologia. Aliás, me parece, mas essa é só a minha opinião, de que no caso da boa ficção científica, essa é a norma. Ao meu ver, Não Me Abandone Jamais se caracteriza mais como um romance de terror. Essa visão é corroborada pelo escritor Ramsey Campbell, que escolheu ele como um dos melhores livros de horror desde o ano 2000. Eu acho que Não Me Abandone Jamais é uma história de terror porque ele fala de uma situação absolutamente aterrorizante, principalmente porque a protagonista não acha que ela seja. Ele é um livro que eu acredito que, além de todos aqueles elementos que eu mencionei anteriormente, fala sobre o poder da cultura. Conforme a gente vai aprender mais sobre a situação daqueles personagens, nós ficamos desesperados para que eles tomem uma atitude com relação àquilo, fujam, façam alguma coisa. E nós ficamos cada vez mais frustrados com a falta de ação deles. Por quê? Porque eles estão tão imersos, tão enraizados naquela cultura, que não há motivo para eles pensarem em fugir. Não Me Abandone Jamais é claramente um livro de distopia. A diferença que ele tem com relação às outras distopias é que, na maioria delas, o protagonista ou o grupo de protagonistas se rebela contra o sistema. E aqui não é o caso. Me parece um pouco aquela série de televisão Black Mirror, quando o cara tenta se rebelar contra o sistema, ele é engolido pelo sistema. E aqui, no caso, nem isso. Os protagonistas sequer tentam se rebelar contra o sistema. Quando eu falei de A Estrada, eu falei que era um livro particularmente difícil, muito pesado, muito triste, muito violento, mas com alguma esperança no final. Eu lamento dizer que Não Me Abandone Jamais não é esse caso. É um livro absolutamente maravilhoso, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida, é um clássico instantâneo da literatura inglesa, mas também é um dos raros casos em que eu não consegui extrair esperança nenhuma do final. E é curioso que ele seja escrito de uma forma muito mais fluida, muito mais leve, com muito mais humor do que A Estrada, até porque ele é narrado sob a perspectiva de primeira pessoa, de uma protagonista que é muito ingênua, mas eu acredito que esses recursos só aumentam o impacto emocional que esse livro tem sobre o leitor. Então fiquem avisados. Não Me Abandone Jamais é um livro terrível, arrasadoramente triste. Lindo, brilhantemente bem escrito, mas triste demais. Aliás, essa é uma das características do autor, que é de não proporcionar aos seus personagens conclusões satisfatórias sobre seus dilemas e questionamentos. É o caso aqui. E caramba, como é! Em 2010 ele foi adaptado para o cinema pelo diretor Mark Romanek, com o roteiro de Alex Garland, que fez Ex Machina, interpretado por Carey Mulligan, Keira Knightley e Andrew Garfield nos papéis principais. Embora eu não creio que tenha o mesmo impacto emocional que o livro, e eu acho que isso é muito por conta da maneira como o Kazuo Ishiguro escreve, a linguagem que ele usa na história, é uma adaptação muito boa e eu sugiro que vocês confiram. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, deixem seu joinha, se inscrevam no canal caso vocês não sejam inscritos e comentem. Se vocês já leram o livro, digam o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês acham que é ficção científica, se vocês acham que eu pirei totalmente na batatinha. E fiquem de olho no nosso próximo Clássicos da Ficção Científica. Como a gente não aguenta mais falar de livros difíceis, pesados e deprimentes, nós escolhemos para o próximo vídeo um livro super bacana, super alegre e super divertido, que é nada mais nada menos do que O Guia do Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams. Mas, excepcionalmente, esse vídeo será feito pela Gabi e pela nossa colunista e criadora do Geek Arcade, a Yolanda, porque né, eu sou uma pessoa depressiva que não gosta de ser feliz na vida. Nós vamos deixar algumas postagens do Geek Arcade para vocês conferirem aqui e até a próxima. Tchau, tchau!